Boa tarde, turma. O tema da nossa aula hoje é domínio morfoclimático. Esse conteúdo ele está no livro 2, tá? Módulo 10, a partir da página 208, ok? Esse tema já foi, né, o tema do nosso texto que vocês me entregaram semana passada, né, que eu pedi para vocês fazerem. Agora eu vou só explicar para vocês entenderem e sanar as dúvidas de vocês. Quando eu falo em domínio morfoclimático, eu tenho que pensar que é uma forma de classificar as paisagens naturais brasileiras. E para classificar essas paisagens naturais, eu tenho que levar em consideração três critérios, três fatores, que é a questão do clima, relevo e vegetação. Tá? A integração desses três fatores que vai formar esse domínio morfoclimático. Eu tenho que entender que tanto o clima quanto o relevo e a vegetação é um sistema integrado e interdependente. Quer dizer o quê? Que um depende do outro. Tá? A partir daí, nós iremos observar uma teoria que vai surgir, que é a teoria dos geossistemas, que será a base para a classificação dos domínios morfoclimáticos. Quando eu falo de domínios morfoclimáticos, a teoria dos geossistemas vai dividir o território brasileiro em 6 domínios morfoclimáticos. Além deles, nós também iremos analisar, as áreas de transição, que são áreas que transitam de um domínio para outro. Tá? Aqui tem um gráfico, uma imagem que mostra para vocês a questão da relação. Quando eu falo de domínio morfoclimático, eu tenho que entender que vai ser a relação de 3 fatores: a formação do relevo, a classificação climática da região e a formação vegetal da região. E essa teoria, a teoria do geossistema vem para explicar exatamente isso aí, que é a relação desses 3 fatores que vai formar os domínios morfoclimáticos. Nós iremos analisar a partir de agora um pouquinho desses 3 fatores: clima, relevo e vegetação. Quando eu falo de clima, eu tenho que observar que a variação climática ela tem de grande importância para a determinação das unidades dos domínios morfoclimáticos. E eu vou observar que eu vou dividir o clima em dois grupos, o macroclima e o microclima. Quando eu analiso o microclima, eu vou estar analisando de forma local, regional. E para analisar esse microclima de forma regional, eu vou observar que a alteração da temperatura nessa região ela vem em função de alguns fatores, como, por exemplo, a presença ou ausência da umidade no ar naquela região. Se é um ar mais úmido ou um ar menos úmido, isso vai determinar a questão do tipo de clima daquela região. Para haver essa umidade, essa presença ou ausência de umidade nessa região, eu posso avaliar 2 fatores básicos: a estrutura do relevo daquela região e a presença de vegetação. Como assim estrutura do relevo? Porque a questão de ser um lugar mais alto ou baixo vai determinar também essa questão da umidade. Sem esquecer também que estruturas mais altas próximas dessa região vai dificultar a entrada ou a saída de massas de ar. A vegetação também tem de grande importância na questão do acúmulo de umidade na região, tá? Porque ela vai auxiliar nesse acúmulo aí. Sem esquecer também que a raiz vai ser responsável, a raiz e decomposição, para a questão da fertilidade do solo nessa região. Tá? Quando eu falo de macroclima, eu estou falando de algo mais global, de uma esfera global. E para analisar isso aí, eu vou levar em consideração os tipos de massa de ar que constitui essa região e a latitude, a localização dessa região. A massa de ar ela pode ter características diferentes. Ela pode ser quente ou fria, ela pode ser úmida ou seca. Isso vai ser determinado a partir do lugar que ela vai surgir, que ela vai nascer. Esse conteúdo ele vai ser mais abrangido mais à frente, tá? Quando eu falo de latitude, estou falando basicamente de localização. De acordo com a localização dessa região,
eu vou observar uma característica climática, né? Por exemplo, em lugares mais próximos à linha do Equador, naturalmente vão receber uma maior radiação solar. E os lugares mais longes da linha do Equador irão receber uma menor radiação solar. E isso, né, vai acabar ocasionando uma diferença climática de uma região a outra. Tá? O próximo tema que nós iremos analisar é a questão do relevo. Né? O relevo também ele tem uma grande importância na classificação morfoclimática do ambiente. Tá? A estrutura geológica, né, a estrutura do relevo de uma região, primeiro, que seria estrutura, né, geológica? Tá aqui abaixo, né, no slide está a explicação. Essas estruturas são caracterizadas pelo tipo de rocha predominante, pelo seu processo de formação, como ele foi formado, e pelo tempo geológico, né, qual foi o período, né, em que essas rochas surgiram. A partir daí, você vai dividir em 3 grupos, né, escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Os escudos cristalinos irão surgir a partir de rochas magmáticas e vulcânicas. Os dobramentos modernos surgem a partir do processo de locomoção das placas tectônicas. E as bacias sedimentares surgem a partir do acúmulo, né, de rochas sedimentares. Quando eu falo de território brasileiro, nós iremos analisar apenas esses dois, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Tá? São os que irão existir realmente no nosso território. Os dobramentos modernos não existem no território brasileiro, ok? O próximo item vai ser a questão da vegetação. A vegetação, tanto quanto os outros, tem uma grande importância. Né? Qual seria essa importância nessa formação morfoclimática? Primeira questão, a retenção da umidade, né? Como já vimos quando eu falei anteriormente sobre o clima. Né? A vegetação ela tem uma grande importância em reter a umidade naquela região. Como exemplo, a gente pode analisar a região amazônica. Né? Um dos grandes fatores de possuirmos um ar úmido é basicamente, né, a questão da nossa formação vegetal. Ela contribui muito com a questão da nossa umidade, da umidade do nosso ar. Tá? Outra coisa que ela vai auxiliar também é o auxílio no escoamento da água das chuvas nessa região aí. E também a estabilização das vertentes, dificultando, né, a questão de deslizamentos nessa região. Tá? Avaliando aí os 3 fatores, né, que são importantes para entender, né, os domínios morfoclimáticos brasileiros, nós temos que observar também que atualmente, né, o território brasileiro sofreu uma grande ocupação humana. Né, e essa ocupação humana ela também modifica o espaço, né, a estrutura, né, vegetal daquela região. Você pode observar aqui nessa primeira imagem e analisando essa última, você vai observar que o homem ele transforma, né, de forma bem significativa o espaço em que ele vive. E com isso também, né, vai contribuir com a diferença climática daquela região, né, e a estrutura, né, a formação vegetal também daquela região. Porque o homem ele modifica, né, e remodifica o espaço em que ele vive. Então, o desenvolvimento das cidades, né, ele também vai estar relacionado com o tipo de clima, né, que você vai estar observando em cada região. A partir daí, né, surgiu, né, no território brasileiro, no fim da década de 1970, né, a conservação dos ecossistemas, tá? Que vem como base, né, tentar, né, preservar e cuidar do território natural brasileiro. Ele vai ser dividido em 2 unidades: a unidade de conservação de proteção integral e a unidade de conservação de uso sustentável. Qual seria a diferença entre eles? Quando eu falo da unidade de conservação de proteção integral, eu estou falando, né, de instituições que irão estimular regras, né, restritas no uso dos recursos naturais daquela região, né, como seria usado os recursos tanto vegetal, mineral daquela região, a fim de que, né, não se use de forma inadequada. Né? E a partir daí vai ser permitido apenas um uso indireto desse recurso,
Com o que significaria isso? Que os recursos eles não podem ser retirados do local de origem, né? Será utilizado apenas naquele espaço. As unidades de conservação de uso sustentável, tanto em questão público quanto particular, ele tem como fundamento a questão da utilização desses recursos como de forma sustentável e responsável, né? Fazendo com que se utilize os recursos naturais, hídricos, minerais de forma geral, sem a possibilidade, fazendo com que, né, de certa forma, não haja, né, um uso predatório desses recursos, né, de forma mais sustentável e responsável, ok? A partir daí, né, nós finalizamos, né, o nosso conteúdo e eu quero que vocês, né, agora à tarde, resolvam o exercício baseado no que eu expliquei para vocês.